Agora é oficial, nós temos a nova metodologia que será utilizada pela Anbima nos exames de certificação a partir de 2026. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você esse documento que a Anbima publicou chamado Nosso Jeito de Avaliar, onde tem todas as informações que a gente precisa para entender como as provas serão aplicadas a partir de janeiro de 2026, tá bom? É um documento com 48 páginas e é óbvio que a gente não vai passar por todas, mas eu trago aqui para você os principais pontos para que você possa entender como que a sua vida profissional será tocada no mercado financeiro a partir de 2026. Por quê? Uma das coisas que você perceberá nesse documento, que isso aqui envolve, claro, quem vai fazer a prova a partir de 2026, mas não só isso. Isso envolve o seu processo de educação continuada dentro desse mercado, tá bom? Para a gente falar sobre isso, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu ajudo profissionais de mercado financeiro a se destacar no mercado buscando as principais certificações que o mercado financeiro tem. Exatamente por isso estamos fazendo esse estudo de caso, mas também eu trago aulas sobre o mercado com estudos de caso para que você possa se manter atualizado sobre tudo que está acontecendo no nosso mercado que é tão dinâmico. Então, se você é novo ou nova nesse canal, se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo, combinado? E se você já é de casa, já sabe o que tem de fazer, já deixa aí aquele like. A gente vai passar por esse documento, eu vou ficar o tempo inteiro aqui do lado, tá? Como eu disse, é um documento de 48 páginas, eu já destaquei os principais pontos. Aliás, tem um feedback que eu gostaria aqui, inclusive, de passar, se tiver alguém da Anbima nos assistindo, eu faço isso com a ideia de construir um documento ainda melhor. O documento ficou bem bom, ficou bem claro para o mercado aonde a Anbima, como ela enxerga o seu papel de atuação com certificação e aonde ela quer chegar com essas novas provas. Mas me parece que teve algum erro de diagramação aqui, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas tudo bem. Olha só, então ele é um documento claro que tem lá a introdução e ela traz alguns tópicos. Nosso jeito de educar e avaliar, as avaliações para a avaliação para além da certificação, os novos PDs, ela não traz ainda os PDs. O que são os PDs? PDs são os programas detalhados, ou seja, é o documento que a Anbima disponibiliza para que o candidato ao exame de certificação saiba o que cai na prova dele. Aliás, a gente aqui como uma escola preparatória prepara os cursos com base nos PDs. Ela ainda não trouxe os PDs e nesse documento diz que trará em breve, mas ela trouxe um escopo de como isso vai ficar, tá bom? E aí ela vai trazer novos jeitos de perguntar. Então, para você que está estudando, que já viu modelos de perguntas, etc. e tal, saiba que tem uma mudança substancial nisso, tá bom? Então, vamos direto ao ponto, aos pontos que eu deixei como um marca-texto, tá? Aliás, estou deixando aqui embaixo desse vídeo um link para você ir lá para o site da Anbima, baixar esse documento e ler com calma. Faça isso, tá? Pelo zelo da tua carreira, faça isso. Mesmo que você não tenha certificação, ou você já tenha a certificação, faça isso, tá? É importante você saber o que está acontecendo no mercado. Então, eu destaquei com marca-texto os pontos que eu gostaria de discutir com você aqui, tá bom? Então, aqui ela fala um pouco do histórico da certificação, a Anbima sendo o principal órgão certificador do mercado financeiro, porque embora existam outros, né, como a Ancord, como a Planejar, como a APMEC, mas em termos de volume, nada se compara ao que a Anbima tem em certificações, tá? E aí, ela vai falar para a gente sobre o processo de microcertificação, ela explica o que é o PD. E aqui mais abaixo, ó, avaliação para além da certificação. Uma das coisas que ficou claro para todo o mercado é que a partir de 2026, as certificações que são chamadas de distribuição, hoje a CPA 10, a CPA 20 e a CEA, que serão substituídas por uma certificação chamada CPA, uma CPRO-R e CPRO-I, ficou claro que hoje essas certificações elas buscam conhecimento técnico de algumas áreas, mas a partir de 2026 as novas certificações buscarão conhecimentos técnicos, que é você conhecer sobre o mercado, sobre o produto, mas também sobre conhecimentos comportamentais. E ela precisa expandir também em termos de tecnologia, tá? E aqui, quando ela fala de avaliação para além da certificação, ela vai falar das habilitações técnicas que ela busca avaliar, perdão. E aqui está escrito assim, ó, uso de plataformas ou ferramentas específicas. Esse é um ponto que eu já tinha destacado aqui como marca-texto. Olha só, ela vai dizer que vai ter a utilização de plataformas ou ferramentas especializadas e adequadas, projetadas para testar as habilidades em jogo
é central para a experiência do certificando, garantindo que o seu desempenho seja medido pelos itens de avaliação e não pelas condições em que ele realiza a prova. E ela coloca aqui, ó, deixar um pouquinho maior para você. Isso pode envolver ambientes de programação online, banco de questões específicos ou plataforma de testes adaptáveis. Então, aqui ela está dizendo o seguinte, né? Não deixa claro, mas eventualmente, hoje, se você vai tirar a certificação CEA, você precisa levar a HP12C, tá? Que é uma baita ferramenta, de verdade, tá? Você precisa entender sobre a HP12C. Mas vamos ser honestos, no dia a dia, a gente não usa isso aqui. Tá, talvez eu use ele para fazer uma conta ou outra, mas no dia a dia você precisa, no mínimo, dominar um Excel. Hoje, fala-se muito sobre programação, sobre Python. Não estou dizendo que a Ambima vai cobrar programação na prova, mas o que a gente pode concluir é que ela está mostrando para a gente que ela pretende extrapolar a ferramenta que ela tem hoje de avaliação lá de 4 perguntas e, eventualmente, uma HP12C. Tá? Isso é importante. E aqui vai um ponto muito positivo, tá? Que a Ambima diz pra gente o seguinte, né? Falando sobre aperfeiçoamento, ela vem dizer assim, ó. Nesse sentido, o fornecimento de feedback detalhado sobre o desempenho da pessoa candidata, destacando as áreas de força e oportunidade de melhoria. Porque ela fala assim, ó, avaliação em resultados objetivos, né? O que a Ambima deixou claro nesse documento é que a partir de 2026, ela pretende oferecer para o candidato do exame um feedback detalhado sobre aonde ele foi muito bem e onde ele precisa melhorar. Isso se aplica, inclusive, para o candidato que passou no exame e isso se aplica para o candidato que não passou no exame. E um ponto importante é que a Ambima já disponibilizou uma plataforma chamada Ambima Edu, que é onde ela tem ali microcursos, onde ela vai oferecer microcertificações, que a própria Ambima poderá dizer para você o seguinte, olha, você precisa melhorar esse ponto aqui, seja comportamental ou seja técnico. E, eventualmente, você pode até encontrar no próprio aplicativo da Ambima esse conteúdo para que você possa estudar. Então, um ponto muito positivo, porque hoje, o candidato, quando faz o exame, ele tem a seguinte resposta. Passou, não passou, ponto final. Depois ele recebe ali uma prova detalhada por temas, mas não fica muito claro para ele quais são os pontos. E quando a gente chegar na parte das alternativas das perguntas, você vai entender que a Ambima está fazendo um trabalho bastante robusto para a avaliação. Então, esse aqui é um ponto bastante positivo. Então, 2 pontos aqui. Primeiro, a Ambima deixa claro que ela pretende extrapolar os ambientes de avaliação. O que significa isso, no meu entendimento? Que eu posso utilizar para além daquela questão quadrada de 4 alternativas ali, de múltipla escolha, eventualmente ter um banco de questões específico, ter teste adaptável para a condição do candidato, isso é muito importante da gente analisar. Então, se a gente pegar, por exemplo, candidatos que têm TDAH, candidatos que têm transtorno do espectro autista, candidato que tem alguma deficiência visual, a gente precisa oferecer para essas pessoas um teste adaptável. Então, esse é um ponto. E, para além disso, é importante que ela possa extrapolar o ambiente de testes para além daquele modelo quadrado ali de 4 perguntas. Tudo bem? Vamos continuar descendo aqui, porque ela vai falar sobre a criação das perguntas aqui. Obviamente, a gente não vai ler tudo, porque você não precisa de eu ler para você, né? Trago aqui os principais pontos. Reitero, é importante que você baixe esse documento. Aqui nesse ponto, ela está falando sobre a criação do banco de questões. O nosso banco de questões é um conjunto de perguntas que usamos para criar as provas. E aí, ela traz para a gente uma questão de contexto. As novas questões, ela trouxe inclusive exemplos do qual eu tenho um ponto de observação aqui, tá? Mas a ideia é que as novas questões tragam para o candidato um contexto sobre aquele tema. Considerando que o projeto das novas certificações haverá apenas questões contextualizadas, o contexto será tomado aqui como parte essencial do item. Esse contexto pode ser um case, mini case, vídeo case e até mesmo um texto base, que leve a pessoa a refletir sobre as habilidades que estão em jogo no item que está respondendo. Então, a ideia é que o candidato ele não olhe puramente para aquele conhecimento técnico do tipo assinale a alternativa correta sobre o papel da CVM. Isso é puramente técnico, mas é que ele entenda dentro de um contexto maior
Por que a CVM é importante no nosso mercado de capitais? Por exemplo, tá bom? Ela traz exemplos de perguntas aqui daqui a pouco. Esse é um ponto importante. Antes da gente seguir, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Eu não sei se você que está aqui me vendo já tem a certificação, seja ela qual for ou não tem. Mas você está diante de um momento histórico do mercado e você tem a oportunidade de se antecipar em relação a isso. O que eu quero dizer com isso? Que ao continuar a ver esse documento, você vai perceber que as provas a partir de 2026 ficarão muito mais completas. E se ficam mais completas, é natural que fiquem mais complexas. E você tem a oportunidade de sair na frente e ter as certificações que, quando dá virada de chave, quando dá virada para as novas certificações, você já entre nesse novo jogo com as novas certificações através da transição que a Ambima, inclusive, deve detalhar para a gente. O que eu quero dizer com isso é que eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2024. Então, em relação ao dia que eu estou gravando e até essa mudança, a gente tem 1 ano e 2 meses precisamente. Mesmo que você não tenha nenhuma certificação, dá tempo de você sair do zero e até o final de 2025 ter a certificação CEA, por exemplo, que é a de especialista e, portanto, nessa virada já está garantido ali com pelo menos a CPRO-R ali ou a CPRO-I, a depender de como for feita essa transição. Então, sendo muito honesto, não perde tempo, se antecipa, tira essa certificação. Você tem nas suas mãos a oportunidade de sair na frente. Não faz sentido você esperar, é sobre a sua carreira. E sim, é claro que eu estou falando isso para você porque aqui na T2 nós temos cursos preparatórios para as atuais certificações e teremos para as próximas. Sim, mas saiba, honestamente não é por isso. Não é porque eu quero que você estude com a T2. É pela sua carreira. Você pode até estudar com qualquer outra escola, não vem ao caso aqui. Mas pensando na tua carreira, não perde tempo. Tenha até o final de 2025 a certificação CEA. Isso vai ser importante para você. Mesmo que você esteja do zero e quer começar pela CPA 10, faça agora, não espera. Claro, se quiser estudar com a gente vai ser um prazer, mas eu quero que você entenda que o discurso aqui não é um discurso comercial, embora eu faça muito aqui nesse canal. É um discurso para você, para a sua carreira, tá bom? Vamos lá. E aí ela vai explicar para a gente como que tem de ser o enunciado, como que tem de ser o gabarito, as alternativas. E aí ela vai trazer peso para os distratores. Olha que interessante isso, eu achei isso muito interessante. Os distratores, por sua vez, são as opções de respostas incorretas em uma questão de múltipla escolha. Os objetivos dos distratores é apresentar alternativas plausíveis, mas não suficientes para responder a pergunta. Então, numa pergunta de múltipla escolha, nós temos 4 alternativas, de modo que uma é a correta e 3 estão erradas. Essas 3 perguntas erradas são chamadas de distratores. E olha que interessante, a Ambima dará peso a esses distratores. Olha que interessante isso aqui. A gente vai ver à medida que a gente descer aqui, tá? Então, ela está dizendo para a gente o seguinte, ó, que se a pessoa respondeu a pergunta correta, que ela chama de gabarito, ela tem uma pontuação ali de 75% a 100% naquela questão. E aí, a questão tem 3 distratores. Então, tem um distrator 1, que ela não pontua, porque ela errou, mas é possível identificar de 50% a 75% de aproveitamento. Ou seja, quer dizer que ela chegou relativamente perto da resposta e embora ela não tenha acertado, ela está no caminho certo, tá? Então, digamos que é uma questão cuja alternativa mostre alguma coisa, mas não é suficientemente completa para que você possa responder. Aí vai ter o distrator 2, que vai de 25 a 50, e o distrator 3, que se a pessoa acertar, responder essa, ela vai de 0 a 25%. Por que que isso é legal? Por que que isso é importante? Porque a Ambima está dizendo mais para frente nesse documento que na hora de dar o feedback para o aluno, ela vai mostrar o quão proficiente ele está naquele tema. Então, se ela pegou um tema que você errou, mas você selecionou sempre o distrator 1, olha, você não está proficiente nisso, mas eu vou dizer, você está quase lá. Ou, se ele pegou apenas o distrator 3, olha, você vai precisar estudar mais. Então, ela vai trazer esse olhar individual para cada aluno, para cada resposta. Aqui ela fala sobre as habilidades comportamentais, tá bom? E aí, ponto importante,
Será aplicado aos candidatos do exame um assessment. Um assessment é uma ferramenta de mapeamento de habilidades comportamentais muito comum nos RH de empresa, aqui na T2 a gente aplica isso no nosso processo de seleção, tá? Muito comum, tudo bem? E um ponto importante é que esse assessment que vai dar para você um perfil comportamental, ele tem diversas finalidades, desde uma autoavaliação com fins de autoconhecimento, então para o profissional, e desenvolvimento de carreira, até consulta pelos RHs das instituições financeiras para compreender em que pontos precisam investir na formação continuada dos seus profissionais. Então, ela traz aqui um mapa disso, que é um exemplo, claro, ela até deixa evidente que isso é só um exemplo, tá? Onde você vai olhar as habilidades comportamentais em atendimento, capacidade comercial, autogestão, comunicação, eficácia, relacionamento e assim sucessivamente. E ela vai mostrar como que você está em cada um destes aqui. Ponto número 1. Isso aqui não tem caráter avaliativo, segundo esse próprio documento. Ou seja, você não vai ser aprovado ou reprovado no exame de certificação por conta desse assessment. Esse assessment é apenas um mapeamento comportamental, onde você vai poder se conhecer e o RH da tua instituição também. E é legal que aí o RH da tua instituição, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Eventualmente, a instituição que você trabalha vem aumentando muito as reclamações no Bacen, por exemplo. O que o RH vai olhar para resolver isso? Opa, peraí, nós temos um problema de atendimento. Deixa eu, através do assessment do meu time, mapear como que está a habilidade desse meu time em atendimento. E, eventualmente, se o time tem uma habilidade baixa em atendimento, a própria instituição pode oferecer esse treinamento para melhorar isso e resolver essa questão. Esse é um exemplo que eu estou dando com base nessa informação, mas, mais uma vez, esse assessment servirá para muitas coisas, para o candidato e para o RH da instituição que ele trabalha, tá bom? E ela vai falar para a gente sobre as habilidades que ele pretende buscar, e aqui a gente não vai ficar lendo cada um deles, mas só para reforçar o que eu disse. Olha só, como já explicado, o questionário de assessment em nossa metodologia não fará parte propriamente da certificação, nem vai interferir no resultado do exame. Será uma ferramenta a mais à disposição dos RHs e das pessoas que o responderem. Pelo que parece, inclusive, esse assessment deve ser opcional. É o que me parece, né? Das pessoas que os responderem, mas eu acho que é uma baita de uma ferramenta que a Ambima vai disponibilizar para o mercado, tá? Ela vai falar sobre a avaliação integrada das competências, tá? Eu vou deixar aqui, então, na jornada de distribuição, o que a gente precisa ter? Prospecção e perfil, análise de portfólio, tudo isso. E aqui que vem um ponto que eu gostaria até de deixar um feedback que me parece, na minha leitura, que a diagramação disso aqui, se tiver alguém da Ambima nos vendo, foi feito equivocada, tá? Embora não compromete a qualidade do material. Por quê? Ela vai dizer pra gente o seguinte, ó, prospecção e perfil do investidor. O que eu preciso para ter boa prospecção e análise de perfil do investidor? Para tudo, eu preciso de habilidades técnicas e habilidades comportamentais. E aí ela vai dizer assim, ó, que habilidades comportamentais menos e habilidades técnicas mais. Mas, olha só, quando eu venho aqui, ó, atendimento ao cliente, capacitação de clientes, captação de clientes, comunicação e capacidade comercial, isso aqui, no meu entendimento, não é habilidade técnica. Isso aqui, no meu entendimento, é habilidade comportamental. E quando eu venho princípios de investimento, introdução à classe de ativos tradicionais, isso aqui não é comportamental como está aqui. No meu entendimento, isso aqui é habilidade técnica. Isso se repete. Quando a gente fala de análise de portfólio, o que a gente precisa? Bom, análise de contexto do cliente, comunicação, capacidade comercial e adaptabilidade ao mercado. Isso aqui, no meu entendimento, não é habilidade técnica. Isso aqui é habilidade comportamental. Agora, conhecimento aprofundado dos produtos, compliance, matemática financeira e gestão da carteira é habilidade técnica. Mais uma vez, se tiver alguém da Ambima nos assistindo aqui, é um feedback, mas, como eu disse, não compromete a qualidade do material. Mas eu acho que na hora da diagramação ali, nós tivemos uma questão invertida ali. Mas tudo bem. Então, ela vai falar sobre a mudança, o PD, a inserção do questionário comportamental em etapas que precedem a prova de certificação, sendo respondido por quem se candidata às provas ou outras pessoas que tenham interesse, sem impacto direto na aprovação dos exames, tá?
Ponto importante que ela vai mostrar para a gente sobre a questão dos PDs, que são os programas detalhados dos quais os exames são feitos e os cursos preparatórios também. Eu achei que isso aqui também, essa parte do texto, parece que entrou no lugar errado em termos de diagramação, mas enfim. Vai falar sobre prospecção, planejamento, análise de perfil e assessoria de gerente. E aqui que vem um ponto que eu achei bem interessante, tá? Como que é a estrutura dos PDs atuais? O que é o PD, mais uma vez, é o Programa Detalhado do Exame. É um documento que mostra pra gente o que é cobrado naquele exame e, portanto, o aluno que está se preparando para o exame de certificação precisa estudar aqueles temas. E nós, como cursos preparatórios, né, a gente prepara os nossos cursos com base nos PDs. A estrutura atual funciona assim, eu tenho lá um tema, tá? Nesse caso aqui, economia. Aliás, isso aqui me parece, inclusive, que é um trecho do PD do CFG, é o que me parece. Mas depois a gente tem microeconomia e fala sobre oferta e demanda, então vai trazendo temas dentro deste microtema que faz parte desse macrotema que é o módulo, tá? A ideia é que o novo PD seja separado por funções. Então, por exemplo, o capítulo 1 desse exemplo, isso aqui é só um exemplo, tá? O PD ainda não chegou ao mercado. Capítulo 1. Vai falar de prospecção, coleta e análise do perfil do investidor. Então, para que eu consiga fazer uma boa prospecção, coleta e análise do perfil do investidor, eu preciso ter habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Então, o item 1, prospecção de investidores. Aí eu vou falar de ciclo de vida, objetivo do investidor, horizonte versus idade, riscos versus retorno, a coleta de informação, a análise do perfil e assim sucessivamente. Então, a ideia é que parece que os novos PDs serão separados meio que por funções, e aí dentro daquela função, tudo que envolve aquilo. Então, se eu vou fazer prospecção, então, de alguma forma, a gente vai analisar aqui a sua capacidade de prospectar clientes. Então, técnicas para isso, tá bom? E aí, seguindo aqui, ó, em breve divulgaremos novos PDs para que toda a comunidade envolvida possa, enfim, se balizar ali. Por que eu separei isso? Para deixar claro, para deixar evidente que a Anbima não divulgou ainda, portanto, nós não temos, ninguém tem ainda como vai ficar o PD das novas provas. Como vai ser o PD da CPA, da CPRO-R ou da CPRO-I. Ninguém tem ainda, tudo bem? E fique tranquila, porque, mais uma vez, eu estou gravando esse vídeo em outubro. Essas mudanças são para janeiro de 2026. Estou falando de 1 ano e 2 meses de antecedência. E, obviamente, que a gente aqui vai se antecipar à medida que sair esse documento aqui para vocês, tá bom? E aí, tem mais coisas que eu trouxe aqui que eu quero destacar, que são as próprias questões. Aliás, tenho também mais um feedback em relação às questões que a Anbima, um modelo que ela trouxe aqui, né? Ela vai dizer que as habilidades técnicas são critérios de avaliação para certificação e objeto de estudos. E aí, ela desenha mais ou menos uma trilha aqui. Então, a CPA vai ser uma certificação cujo relacionamento com cliente e prospecção é o grande forte. A CPRO-R, análise de portfólio e monitoramento de carteira. E a CPRO-I, produto de investimento. E aí vai derivando em cada um desses aqui, tá? E ó, a correspondência apresentada é apenas um exemplo de como planejamos desenvolver a nossa matriz de avaliação. Mais para frente, ela vai mostrar para a gente modelos de perguntas com os cases, modelos de perguntas dissertativas, ó, novos jeitos de perguntar. Então, qual que é o modelo atual? Questão de múltipla escolha, simples, foco em habilidades e conteúdos técnicos. Qual que ela pretende ser o próximo modelo? Questões com diversos formatos, a gente vai ver esses formatos aqui. Contexto de trabalho do profissional no centro da avaliação. Foco em situações problema que requer habilidades técnicas e comportamentais para serem resolvidas, tá? Novos modelos de perguntas, então, a ideia, questões de múltipla escolhas contextualizadas. Então, ela trouxe um exemplo aqui, ó. Olha essa pergunta. Para quem investe, uma das diferenças entre aplicar nos FIAs, fundos de investimentos em ações abertos, indexados ao Ibovespa, com gestão passiva, ou nos ETFs, fundos de investimentos em índice de mercado, que replicam a performance do Ibovespa, é a possibilidade de. Percebe que o que ela quer nessa questão é entender o seguinte, qual que é a diferença de um fundo aberto, um FIA, passivo, indexado ao índice Ibovespa, para um ETF.
Em linhas gerais, é isso que ela quer saber. Só que ela é bem precisa para dizer o seguinte, para quem investe? Bom, para o investidor, a diferença, por exemplo, é que no ETF ele pode comprar as cotas via home broker. E o que a gente teria como alternativas aqui? Aplicar e resgatar suas cotas diretamente, a possibilidade de aplicar e resgatar suas cotas do FIA diretamente na B3. Não faz sentido. Você, no FIA, que é o Fundo de Investimento em Ações, você faz via distribuidor, não um B3. Comprar e vender suas cotas do FIA na B3 via home broker, mais uma vez. Aplicar e resgatar as suas cotas diretamente com a instituição financeira distribuidora. Isso aqui seria para o FIA, tá? Então, ela traz isso. Aí ela traz um contraponto de como essa pergunta seria hoje, no modelo atual. Ela diz assim, no modelo atual, essa mesma pergunta seria assim, quais as diferenças entre o FIA com gestão passiva e que replicam a performance do Bovespa? Então, ok, é uma pergunta que, no limite, está perguntando a mesma coisa, cuja resposta é a mesma coisa. Entretanto, se a gente quiser falar sobre as diferenças que tem um FIA e um ETF, existem tantas outras diferenças. Só que na pergunta anterior, ela diz pra gente que para quem investe, para o investidor. Então, para o investidor, qual a diferença entre esses dois? Por que isso é importante? Porque você vai ter foco no atendimento. Porque eu poderia falar sobre várias informações em relação à diferença. Por exemplo, tá? O ETF é um fundo aberto, assim como o FIA, mas você pode negociar suas cotas no mercado secundário. Para quem investe, faz sentido saber disso? Bom, até faz sentido porque ele vai resgatar na bolsa, mas se eu disser para o investidor que ele pode comprar e vender as cotas lá no home broker, fechou, tá? E aí tem um outro exemplo que ela trouxe aqui de cases, que aqui eu preciso fazer uma cutucada aqui, tá? Num case que a Ambima trouxe, que eu vou ler com você, depois eu vou falar, não sei, viu, Ambima? Sendo bastante honesto, com bastante respeito que eu tenho ao trabalho de vocês, não sei se isso aqui faz sentido. Olha só, vamos ler a questão inteira. Roberta preparou uma apresentação para os gerentes de relacionamento, visando realizar um pequeno treinamento e tirar possíveis dúvidas. Os produtos objetos das discussões estão disponíveis na tabela. Então, ela diz que a Roberta preparou uma apresentação para os gerentes dos produtos de investimentos. ETF, BDR, COI, NDF, operação compromissada, oferta pública, fundo multimercado. Vários produtos aqui que a Roberta se dispôs a treinar os gerentes. Até aqui, ok. Aí vem a pergunta. A pergunta diz assim, durante o treinamento, o gerente de uma agência disse para a Roberta que uma cliente, Tereza, está avaliando realizar uma operação com NDF para vencimento em 249 dias corridos, pois pretende passar o Réveillon em Nova York. A taxa de juros, de acordo com o contrato negociado na B3, é em 10,25 ao ano, e a taxa de câmbio spot à vista está em 5,21 e a taxa de juros em dólares 5,8 ao ano. A cotação ofertada para a Tereza pela instituição foi de 5,4. Nessa situação, Roberta esclareceu que o prêmio cobrado pelo banco foi de... Veja, isso aqui é um case, tá? Bastante interessante por sinal, mas, sendo bastante honesto, aqui vai um feedback aí se tiver alguém da Ambima nos assistindo, é que assim, todo o case analisado, tudo isso aqui, que é um case legal de se analisar porque fala sobre a necessidade da cliente Tereza, que vai fazer uma viagem para Nova York, portanto quer já se proteger contra a variação cambial, que quer usar a NDF como esse instrumento. Lindo. Só que isso aqui não tem nenhuma relação com essa tabela. Não tem nenhuma relação com isso aqui. Com todo respeito, isso aqui me parece que só está enchendo linguiça e talvez eu esteja até sendo forte aqui com as palavras. Quem prepara isso são profissionais muito qualificados. Mas isso aqui é especificamente esse ponto. Isso aqui não tem relação alguma com o case. Se nós tivéssemos este case um pouquinho melhor elaborado no sentido de tira tudo isso, então, sei lá, o gerente de uma agência consulta o especialista falando sobre o caso da cliente Tereza, e aí todo esse case faz muito sentido para o profissional analisar. Isso aqui é uma pergunta que hoje é típica de CEA, tá? Todo esse case que eu deixei em amarelo faz todo sentido analisar. Legal, bom mesmo. Mas, honestamente, isso aqui não tem nenhuma relação com essa tabela ou com o fato de Roberta ter feito o treinamento. O que eu quero dizer com isso é, eu posso criar um case que independe desse treinamento.
tá? Então, enfim. Mas claro, isso aqui é apenas um modelo, é só pra gente entender. E mais uma vez, esse documento está muito bem feito e eu estou pontuando algumas coisas que, no meu entendimento, parecem que requerem um pouco de ajuste ali. Teremos também questões dissertativas de respostas curtas. Isso é muito legal. Então, olha só. Gabriela, casada, dentista, 33 anos de idade, com uma filha menor e renda líquida mensal de 20 mil. Decidiu que gostaria de se aposentar aos 63 anos, foi até uma agência e perguntou ao gerente qual seria a melhor alternativa para o seu caso. Ela detalhou seus investimentos pessoais para o gerente conforme a tabela. Então, mostra aqui o que Gabriela tem. Após analisar os dados de Gabriela, o profissional recomendou-lhe contratar um plano de previdência complementar do tipo VGBL, com aportes mensais de 2 mil e tábua biométrica BRMS, pois como o objetivo de Gabriela é de acumular o maior valor possível, converter a reserva acumulada em benefício de renda mensal vitalícia. Enfim, foi isso que o gerente fez. Nesse caso, responda o que o profissional deverá considerar na recomendação para Gabriela. Construa sua resposta, considerando a taxa de carregamento, a rentabilidade do fundo e o percentual de reversão do excedente financeiro. E o que ela espera não é que você escolha 4 alternativas, mas que você escreva algo parecido com isso, né? Maior rentabilidade do fundo e maior percentual de reversão do excedente financeiro. Óbvio que você não vai escrever exatamente desse jeito, mas o que ela quer dizer é que, a depender da prova, a depender do que ela está analisando, ela pode colocar uma questão dissertativa para o candidato, tá bom? Isso, talvez, e aqui é talvez só o que eu acho, eu não sei se isso de fato vai acontecer, mas isso talvez implique em dizer que o tempo de feedback do candidato atrase. Isso eu só acho, tá? Porque hoje, quando você faz a prova, você termina, você já sabe o resultado. A partir do momento que eu tenho uma questão dissertativa, como que essa resposta dissertativa vai ser analisada? Por inteligência artificial? Se for analisada por inteligência artificial, talvez a gente consiga manter esse tempo de feedback em relação à prova. Agora, se eu precisar de uma intervenção ali, talvez demore um pouco mais, mas, enfim, é só talvez. E ela traz também a possibilidade de questões interativas, que eu já cliquei aqui para ser honesto. Ela mostra para a gente um Figma, mas que não está com a sua funcionalidade plena. Mas a ideia aqui basicamente então teríamos um case. Olá, bom dia, eu sou Gabriel, esta é minha esposa, Mariana. Estamos precisando de uma ajuda para planejar o futuro financeiro da nossa filha. Poderia nos orientar? E aí você pode escolher alguma dessas aqui, tá? Eu escolheria essa aqui. Oi, Gabriel e Mariana, tudo bem com vocês? Claro, antes de tudo vou fazer algumas perguntas para entender melhor a realidade de vocês, ok? Eu acho que esse é o ponto central para você atender novos clientes. E aí você clica, claro, estamos bem, obrigado por perguntar. Fique à vontade para nos fazer perguntas que precisar. Estamos aqui para entender melhor, para organizar as finanças para o futuro da nossa filha. Aí eu poderia sair, continuar perguntando, até o momento que eu olho e falo, entendi, já tem uma recomendação. Parece que você vai conduzindo o candidato em uma espécie de um funil ali, onde ele vai respondendo, tendo resposta, respondendo, tendo resposta, e no final ele consegue elaborar alguma coisa, tá? Mas isso é um modelo de Figma, ainda que não está 100% funcional, porque eu testei aqui, mas é mais um modelo de questões que teremos ali a partir de 2026. Então, em resumo, tá? Novos jeitos de perguntar. Teremos cases, tá? Teremos mini cases, que esses mini cases aqui é aquele da Roberta, que eu até fiz uma pontuação aqui. Dissertativas de resposta curta e interativa. E o que a gente vai medir com isso? Repara que está essencialmente nas habilidades técnicas, bastante habilidade técnica e habilidade comportamental. E o que é legal é que esse novo modelo de pergunta vai medir a habilidade comportamental porque você vai ser inserido em um problema. E a habilidade comportamental está relacionada também sobre, primeiro, a sua capacidade de identificar um problema e, segundo, a sua capacidade de propor uma solução para aquele problema. O que torna, portanto, a avaliação bem mais robusta e bem mais completa, que teríamos as considerações finais, tá bom? Sei que esse vídeo ficou, inclusive, mais longo do que eu gostaria, mas, enfim, eu estou resumindo aqui quase que 48 páginas, que eu recomendo que você veja. Mais uma vez, se eu pudesse dizer uma coisa para você, profissional de mercado financeiro, não espera, já tira a certificação.
As novas certificações a partir de 2026 ficarão muito mais completas. Eu confesso que eu estou bastante otimista com esse novo modelo. Eu estou até um pouco ansioso aí para ver os novos PDs, para começar a trabalhar neles. Mas elas ficarão muito mais completas e, portanto, mais complexas. Você tem nas mãos a oportunidade de se antecipar. Mais uma vez, eu quero dar aí os parabéns pela Ambima por se antecipar. Poxa, 1 ano e 2 meses antes da mudança, a gente já tem ideia de como que as coisas vão ficar. Em breve, a gente já deve ter o PD. Então, é muito bom que haja essa comunicação clara e transparente com o mercado, com as escolas, com os candidatos. Isso traz mais transparência nesse processo e tá aí. Estou deixando aqui embaixo o link para que você possa acessar esse documento na íntegra. Conta aqui para mim nos comentários o que você achou dessas mudanças, qual que é a sua percepção a respeito disso e se você vai se antecipar e tirar as atuais certificações para que quando esse modelo virar, você já vai estar com as suas garantidas. Coloca aqui nos comentários. A gente vai se ver no próximo material. Um abraço. Tchau!